Boa noite mais uma vez, graça e paz. Pode se sentar. Oh, que coisa boa estar aqui com vocês. Quando Miriam me falou, através da Cidinha, que eu estaria aqui hoje, eu fiquei bem feliz. Eu amo ministrar para mulheres, eu tenho um projeto com mulheres. Às vezes eu dou uma parada por conta do Rema. Estou ensinando aqui a última matéria do primeiro semestre. Cadê as minhas alunas? Opa, temos ali. Oh, que coisa boa ver vocês, viu? Amanhã é nosso último dia, tá? Amanhã tua prova cai no teu MD, então estude teu MD, tá bom? Bom, amadas, como eu disse, é um prazer, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. É muito bom trabalhar com mulheres, é muito bom ministrar para mulheres. E a gente sempre tem uma palavra específica para mulheres. E hoje eu sei que nós teremos algo bem interessante. Eu quero falar hoje sobre procrastinação. E isso também tem a ver com a nossa vida espiritual. Aliás, nós precisamos aprender a nunca inverter a ordem da nossa constituição. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, nunca troque, eu sou uma alma, eu tenho um corpo e sou um espírito. Não, Deus nos fez primeiro seres espirituais. Tá? Nós somos seres espirituais, estamos ligados ao Senhor no mesmo espírito. 1 Coríntios 6, 17, se não me engano, a primeira ou segunda, Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. Então, deixe Deus falar com você, tá? Porque é aquilo que eu sempre falo. Sempre nós temos que trazer algo específico para as mulheres, porque Deus ama as mulheres, Jesus deu dignidade às mulheres, como nós lemos em João 8, Lucas 8, havia mulheres no ministério de Jesus, então Jesus também veio por causa de nós. Mas procrastinação, o que é isso? Tá? Em primeiro lugar, eu quero definir o que é procrastinar ou procrastinação. É todo comportamento de adiar algo ou alguma coisa, deixar para depois, protelar. Então, é tudo aquilo que nós deixamos para fazer depois. Nós não fazemos na hora, deixamos para depois. Pode ser decisões a ser tomadas, planejamento a ser traçado, tarefas de trabalho a realizar, as quais a gente acaba não fazendo. Outra definição de procrastinação também procrastinar é transferir para outro dia, adiar, deixar de fazer logo aquilo que poderia ser concluído. Ok? Essas são as definições. Eu queria te dar algumas considerações a respeito da procrastinação. Primeiro, esse é um tema muito comum para nós, né? E procrastinar não é tão ruim. É normal nós procrastinarmos, deixarmos algo para depois, é até natural. E é comum também a gente procrastinar coisas. Agora, por exemplo, tem uma lei chamada, que um jornalista cunhou ou deu esse nome, que é a lei de Parkinson. Ele diz assim: tarefas tendem a levar mais tempo do que o necessário, se houver tempo disponível para isso. Ou seja, sempre a nossa tendência é ocupar todo o tempo que nós temos para fazer algo. Por exemplo, se você tem um mês para fazer algo, com certeza você levará um mês para fazer isso. Se você tem 2 horas para responder um e-mail, responder alguém, fazer alguma tarefa, com certeza você usará essas 2 horas. E se você só tem 20 minutos para resolver algo, definitivamente você resolverá algo em 20 minutos. Então, queridas, procrastinar não é algo tão ruim, mas procrastinar pode virar algo crônico. E por que pode trazer? Por que não é, aliás, não é tão ruim, mas também pode ser ruim? Por quê? Porque tudo aquilo que traz prejuízo para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, para a sua vida física, para a sua vida material, para a sua vida como ser humano, se você procrastina, isso pode trazer, sim, prejuízo para você. E também pode ser ruim ou crônica, porque pode te afastar daquilo que é importante. Guarde bem isso aqui, porque a gente vai precisar daqui a pouco. Te afastar daquilo que é importante e também prioritário. E sabe, o índice de nós procrastinarmos coisas hoje nunca esteve tão alto, nunca esteve tão grande, o índice. Por quê? Porque uma das coisas que tem atrapalhado pessoas, talvez até você, que tem te atrapalhado a você fazer coisas, é exatamente o que nós chamamos das redes sociais.
As redes sociais hoje virou uma grande distração para todos. Né? Eu vou usar o meu exemplo. Eu estou lá estudando, pesquisando, preparando algo, e, de repente, quero saber uma definição, eu uso muito o Google, mas quando eu vou entrar no Google, tem lá uma mensagem no meu WhatsApp. Aí eu paro de ver aquilo, começo a ver a mensagem do WhatsApp, ou seja, aquilo que eu fiquei de ver em 5 minutos, eu levo 3 horas. Não é? Estava até ouvindo uma amiga minha lá de Brasília, antes de eu vir para cá, que ela estava falando isso exatamente. Esther, eu entrei no celular para ficar 15 minutos, eu fiquei 3 horas. E atrasou toda a minha vida. Agora, eu não sei se você já pensou isso, queridos, mas as redes sociais, elas são hoje um excesso de estímulo para qualquer pessoa. Porque o que ela faz? Ela captura a nossa atenção. E hoje, o que a gente ouve muito nessa sociedade? Pessoas com déficit de atenção. Pessoas com problemas de atenção. Não só crianças, como jovens, como adolescentes e como adultos também. Porque a rede social, vamos dizer assim, ela tem esse poder de nos estimular a nós, exatamente, desviar a nossa atenção. Agora, algo que você talvez não saiba, ou saiba, se souber melhor ainda, mas essas pessoas que trabalham, que criam as redes sociais, em primeiro lugar, elas são pessoas extremamente inteligentes e também competentes em pegar a nossa atenção. Porque hoje nas redes sociais, o que a gente vê mais? Coisas para você comprar, coisas que estão vendendo, coisas que vão nos estimular até gastar o valor que às vezes nós nem podemos. Agora, algo também que a gente precisa saber é que essas pessoas que criam as redes sociais, elas têm filhos. Você sabe que essas pessoas não deixam os seus filhos, as suas crianças, ficar mais de 1 hora nas redes sociais? Por quê? Porque elas sabem que são estímulo para o déficit de atenção ou para nos desviar a atenção. Agora, como nós podemos identificar se há em nós, se há em você, se há em mim, procrastinação? Eu já usei a palavra. Primeiro, identificando quais são os comportamentos que nos afastam daquilo que é importante fazermos. E como que nós vamos identificar? Em primeiro lugar, fazendo a nós mesmos as seguintes perguntas. Tá? Por que eu procrastino? Por que eu deixo para fazer coisas importantes depois? O que eu devo fazer para mudar? O que eu gostaria e preciso mudar? Quais são os comportamentos que eu tenho urgência em mudar? Ou quais são aqueles que eu preciso priorizar? E nota de rodapé, amados, comportamentos nós não mudamos de um dia para o outro. Comportamentos são processos na nossa vida, onde dia a dia, quando a gente vai identificando, quando a gente tem conhecimento, e uma das coisas que nós precisamos conhecer é a nós mesmas, conhecer a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, os pensamentos limitantes, crenças limitantes. Então, nós precisamos ter, sim, dentro de nós, né, esse autoconhecimento. Por que Romanos 12:2 fala? O que Paulo fala em Romanos 12:2? Primeiro, não se conforme com esse século, com esse mundo, mas transforme o quê? A sua mentalidade, a sua mente, pela e através da palavra de Deus. Por que ele fala isso, queridos? Porque é necessário nós sabermos que não é uma situação que traz para nós um gatilho ou um comportamento. Não é por causa da situação, mas é por causa dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos sempre vão nos levar a falar algo, a pensar algo, a agir sobre aquele pensamento, a reagir também sobre aquele pensamento. Então, tudo na nossa vida começam nos nossos pensamentos. E são os pensamentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho a respeito de mim, a respeito da vida, a respeito de outras pessoas, a respeito da situação, é que vão fazer com que eu me comporte de tal maneira. Deu para entender? Então, muitas mulheres têm pensamentos que são limitantes, crenças limitantes na vida delas. Por isso que muitas não avançam, por isso que muitas não crescem. Por quê, queridas? Por causa de pensamentos errados. E sabe, renovação da mente é algo que nós devemos fazer todos os dias. Quando Paulo fala em Romanos 12:2 sobre renovação da mente, eu acho que eu já até falei isso, não é apenas uma retórica que Paulo usa em Romanos 12, mas é algo que nós temos que colocar dentro de nós. E sabe, amadas, uma das maiores necessidades que talvez nós tenhamos hoje não é nem dinheiro, não é nem boas relações afetivas.
bons relacionamentos. Mas a maior necessidade que nós temos hoje é a renovação da nossa mente. Tirar todo o lixo que nós, às vezes, carregamos desde da infância, desde lá, quem sabe, do útero, desde da nossa criação, na nossa casa, com os nossos pais, e depois com relacionamentos com o sexo oposto, ou, quem sabe, um casamento mal sucedido. Ou seja, são crenças que nós trazemos dentro de nós, que não permite que a gente avance, e que, principalmente, a gente vá procrastinando coisas que são interessantes e importantes para nós. Mas, o que é que está por trás da procrastinação? Eu listei pelo menos 3 razões, quero falar bem rápido elas, ou delas. O que é que está por trás da procrastinação? O que é que movimenta a procrastinação na minha vida? Em primeiro lugar, amados, falta de planejamento e organização para fazermos algo. Você quer ver? Olha só o que a gente mais ouve. Segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu começo o regime. Tá certo, começa na segunda e para na terça. Ah, não, sabe que o ano inteiro tem várias segundas-feiras. Então, uma dessas segundas-feiras aí, eu começo o regime. Coisas que a gente começa e não conclui. Ou então, olha, o começo do ano, do dia 31 de dezembro, dia 1º, é fatídico. Esse ano eu vou orar mais. Ah, vai dizer que você nunca falou isso. Eu já falei várias vezes. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Começa muito bem dia 1º de fevereiro. Não, dia 1º não, porque é dia de comer ainda, né? Está junto com a família. Mas dia 2, dia 3, lá para o dia 5, dia 10 de janeiro já esqueceu. Aí tem que voltar para ler tudo de novo, porque não sabe nem onde parou. Então, isso é procrastinação. Então, o que falta na nossa vida? É planejarmos, é nos organizarmos. E, amadas, me amem. O que falta nos crentes, muitas vezes, é disciplina. O que falta em nós é disciplina. E a Bíblia fala sobre disciplina. Paulo fala sobre um bom soldado. Amados, um soldado, ele tem disciplina. Um soldado, ele não dorme a hora que ele quer, ele não faz aquilo que ele quer, ele não come aquilo que ele quer. Outro exemplo, os atletas. Eles sacrificam um bolo de chocolate, um brigadeiro maravilhoso. Por quê? Porque ele tem uma meta, ele quer ganhar medalha, ele quer prêmio. Então, falta em nós disciplina. Sabe por quê? Porque nós espiritualizamos tudo. Crente é muito místico, achando que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ei, Deus não está lá no céu como um maquinista apertando o botãozinho, você vem, para você tem bênção. Não, queridas, vai depender de nós. E crente não faz o quê? Planejamento. Você quer ver um planejamento que crente não faz? Financeiro. Eu pergunto, não precisa levantar a mão, quantos de vocês têm planilha financeira? Quantas de vocês têm uma planilha que tem lá as receitas e as saídas? A maioria, 99,9%, não tem. Aí entra em problemas financeiros e não sabe por quê. Porque planejamento envolve decisões. Nós podemos planejar nossas finanças, queridas, a curto, médio e longo prazo. Tudo na tua vida, na minha vida, começa com planejamento. Financeiro, inclusive. Amada, deixa eu te falar. Reveja os seus planos. Reveja a sua vida. Reveja as suas metas. Deixa eu te falar algo também. Se você tem problemas com dívidas, ou se você deve para a loja, para banco, contacte os seus credores. Faça acordo com eles. Ou seja, dê o primeiro passo. Não procrastine. Não, sabe, eu já escutei esse ano isso. Escutei de uma moça, exatamente no projeto que eu tenho com mulheres. Ela e o marido se endividaram todo por causa dele. E sabe o que ele falou? Não vou pagar não, porque o advogado falou que eu posso esperar 5 anos, porque depois de 5 anos meu nome limpa. Eu não estou falando de ímpio não, amado, eu estou falando de crente. Estou falando de gente que carrega a Bíblia para cima e para baixo, debaixo do braço. Então, faça um planejamento financeiro. Eu vou te dar uma dica maravilhosa para você e você vai receber. Comece a planejar agora o seu 13º no final do ano. Porque o que acontece? Nós recebemos o 13º dia 30 de novembro e até dia 20 de dezembro. Né? Tem gente que já gastou tudo quando chegar lá.
Então, comece a guardar o seu dinheiro, a planejar o seu 13º salário a partir de hoje. Outra coisa, minha amada, eu estou falando sobre procrastinação. Cartão de crédito não é dinheiro. Aquele plástico que a gente fica feliz da vida quando o banco dá, que o limite está lá em cima, não é dinheiro. E muitas vezes, cartão de crédito vai trazer o quê? Problemas para nós, se nós não soubermos usar. Já tive muitos problemas com cartão de crédito. E pagar lá 1 ano, fazer aquele parcelamento de 1 ano. Por quê? Porque não soube planejar, não soube usar bem. E é importante nós sabermos, queridos, se você não tem hoje, é porque você não planejou ontem. Ou seja, você foi procrastinando. Deixa eu te falar outra coisa, mulher. Comprar o que você precisa não deve estar na sua cabeça. Compre só aquilo que for necessário, para você não ficar atolado em dívidas depois. Posso ser pessoal, eu sou minimalista. Se você for na minha casa, eu só tenho o que eu uso e só uso o que eu tenho. Do 2022 eu tive que mudar para... Eu morava numa casa muito grande, eu tinha móveis que não precisava, eu tinha coisas que não precisava, e eu acabei indo morar numa casa menor, porque eu sou sozinha, né? Meus filhos já estão, cada um já tem o curso da sua vida. Eu fui morar numa casa menor. Sabe o que eu tive que fazer? Dar camas, roupas, sapatos, porque não tinha onde eu pôr. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou viver com aquilo que eu tenho. Então eu dei pratos, eu dei louça, eu dei talheres, taças. Para que tantas taças, se eu não uso tudo aquilo? Então eu aprendi a ser minimalista. É mais fácil para limpar, é mais prático, fica tudo muito mais organizado. Meu guarda-roupa, se eu entra 2 roupas novas, 2 vão ter que sair. Está entendendo, querida? Então, isso é praticidade. Procrastinação também deve ser algo prático na nossa vida. E outra coisa, endividamento não está na Bíblia. Lá em Deuteronômio 28:12, que fala sobre as bênçãos e as maldições, não fique só com as maldições, mas fique com as bênçãos. A Bíblia diz que nós emprestaremos, mas nós não tomaremos emprestado. Minha amada, não use o impulso, porque muitas vezes nós somos muito impulsivas. Não use o cartão de crédito pelo impulso. Não saia daí desperdiçando aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Outra coisa que também nós procrastinamos é a respeito da nossa saúde, do nosso corpo. Eu pergunto, qual foi a última vez que você fez um exame de prevenção? Qual foi a última vez que você fez um Papa Nicolau? Qual foi a última vez que você fez uma mamografia? Estou ensinando aqui Cristo aquele que cura para minhas amadas. E eu falei isso numa das aulas. Deus não tem a responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Quem tem a responsabilidade somos nós. Somos nós, queridos, que fazemos o check-up. Somos nós que vamos ao dentista pelo menos 2 vezes ao ano para fazer uma limpeza, para tirar tártaro. Porque fica demorando muito, pode perder o dente. Ou seja, fica procrastinando para ir a um dentista. Então, cuide de você, queridos. Doenças, quando são detectadas no início, são muito mais fáceis de serem curadas. Outra coisa, queridos, Jesus ensinou sobre planejamento. Você quer ver? Vai lá para Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Jesus nos ensinou a respeito de planejarmos. Versículo 28, Lucas 14, 28, eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim, pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Lucas 14, 29 agora. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha o 31. Ou, qual é o rei que, indo para conhecer ou combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, ou alguém para fazer reconciliação, né? Pedindo condições de paz. Por quê? Porque não tem condições de começar, de acabar o que começou. Então, queridos, Jesus ensinou sobre planejamento, Jesus nos ensinou a fazer cálculos, Jesus nos ensinou a sermos organizadas estrategicamente. Tá? Tem uma frase que diz, qual é o problema, né? De fazer amanhã, como que é? Eu posso, como que é a frase? Podemos deixar para amanhã, não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, não é assim?
Mas sabe qual é a versão do procrastinador? Ele diz, por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Ou por que eu vou fazer hoje se eu posso fazer semana que vem, mês que vem, o ano que vem? Então, esse é o primeiro motivo, falta de planejamento. O segundo motivo que nos leva a procrastinar, crenças de incapacidade ou de acreditarmos na nossa capacidade. Ou seja, nós não acreditamos na nossa capacidade, acreditamos na nossa incapacidade. E quando nós acreditamos na nossa incapacidade de fazer algo, nós vamos evitar esse algo, nós vamos adiar esse algo, nós vamos protelar esse algo e nós vamos postergar este algo. Queridas, deixa eu te falar algo. Você em Deus nunca é e nunca será incapaz. Mas por causa da procrastinação, o que eu vou fazer? Eu vou evitar fazer algo. Eu vou evitar entrar no meu chamado. Eu vou evitar obedecer a Deus. Eu vou evitar deixar coisas que não agradam a Deus. Eu vou adiar decisões. Eu vou me proteger, porque afinal de contas eu estou na zona de conforto. Não tem coisa melhor do que a zona de conforto. Então procrastinar é isso. Não querer sair da zona de conforto, porque a mentalidade é, não sou capaz disso. Não sou capaz de fazer isso. E sabe, amadas, procrastinar gera ansiedade. E eu falei até terça-feira para as tias e para os tios, que hoje nós vivemos numa sociedade, não sei se você sabe, mas o Brasil está no ranking mundial de pessoas com problemas de ansiedade. O Brasil é o primeiro do mundo com maior índice de ansiosos. E sabe, isso não deveria acontecer no nosso meio. Porque Jesus mesmo disse, não ande ansioso. Pedro disse, não ande ansioso por coisa alguma. Mas através da oração, da súplica e ações de graças, deixe tudo, lance toda a sua ansiedade diante do Senhor. Então, amadas, ansiedade não é bíblico, ansiedade é contra a fé. Ansiedade vai o oposto da fé que nós cremos, falamos. Amém, amados? Por que procrastinar gera ansiedade? Porque a gente deixa tudo para cima da hora, para a última hora, e depois a gente não tem tempo, e a gente começa a fazer tudo correndo, aí vai acontecer o quê? A ansiedade vai aumentar. Ou seja, pessoas com alto nível de procrastinação são pessoas com alto nível de ansiedade. Quer ver um exemplo? Imposto de renda. As pessoas deixam para entregar a declaração de imposto de renda em cima da hora, no último dia. Ela está dando lá, o relógio já está quase parando, chegando no último horário, mas as pessoas vão lá e entregam. Por quê? Porque qual é a mentalidade? Olha a mentalidade que nós temos aqui no Brasil. Brasileiro deixa tudo para a última hora. Diga comigo, procrastinar. Então, amados, não deixe tudo para a última hora. Tenha uma vida de organização. Terceiro, o que está por trás da procrastinação é exatamente a gente fazer só aquilo que a gente gosta e não aquilo que é necessário que façamos. Então, eu vou dar uma dica para você. Comece a identificar minuciosamente, de forma bem sincera, aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você não gosta de fazer. E vou dar outra dica para você. Aquilo que você não gosta de fazer no seu dia a dia, faça primeiro. Seja a primeira coisa que você faz no seu dia a dia. Tá? Por exemplo, eu não gosto de lavar louça. Mas eu também não gosto de dormir com a pia suja de louça. Algo bem prático, né? O que eu faço? Eu lavo antes de dormir e de manhã, quando eu tomo o meu café, porque eu nunca vi sujar tanta louça, né? A gente toma o café e tem louça suja. Vai fazer o almoço, tem louça suja. Depois almoça, tem louça suja. Aí vai tomar o lanche da tarde, a louça está suja. Aí vai jantar, tem louça suja. Aí vai comer alguma coisa à noite, tem louça suja. Mas eu não gosto disso. Mas o que eu faço? Eu deixo como prioridade. Então, você precisa fazer um plano de ação. Você precisa ter uma lista daquilo que eu preciso fazer no dia, na semana e também no mês. Ou seja, deixe a primeira coisa que você não gosta de fazer para a primeira coisa do seu dia. Segundo lugar, verifique o que te atrapalha nas tarefas. O que está te atrapalhando nas tarefas e a realização destas tarefas, ou as realizações dessa tarefa. Comece agora de forma consciente, amado. Ver aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te roubando o tempo. Em terceiro lugar, separe aquilo que é prioritário daquilo que é urgente. O urgente tem que ser feito. Ou seja, a gente precisa comer, não é? Então tem que fazer comida.
é verdade? Então, separe o que é urgente, você já faz. E também aquilo que é prioritário, porque tudo que causa impacto na nossa vida, a gente precisa saber que é importante. E o que causa impacto na nossa vida, nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito disso. Não só fazer o que você gosta, amados, mas fazer o que é necessário, ou não fazer o que é necessário. Isso é procrastinar. Não é só fazer aquilo que eu gosto, mas não fazer o que é necessário. Isso se chama procrastinação. E sabe, deixa eu falar algo. Quando você procrastina, isso afasta você daquilo que você quer ser, daquilo que você quer realizar e onde você quer chegar. Eu vou repetir. Quando nós procrastinamos, isso vai nos afastar daquilo que nós queremos ser, aonde nós queremos chegar e daquilo que nós queremos realizar. Eu pergunto, você quer realizar coisas aqui? Então, não procrastine. Então, você conhece a regra dos 2 minutos? As regras dos 2 minutos é simples. Tudo que não for demorar menos de 2 minutos, faça imediatamente. Tudo que não for demorar mais do que 2 minutos, faça imediatamente. Por exemplo, tomou um café, tomou uma água, já lava o copo, já seca e guarda. Comeu ali, já lava o prato, já lava os talheres, seca e guarda, ou deixa ele escorrendo, depois você guarda. Por quê? Depois chega aquela pia está cheia de louça, não é verdade? Então, tudo que for levar menos de 2 minutos para você fazer, responder alguém, passar uma mensagem, dar uma informação para alguém, não vai levar menos que 2 minutos, ou até 2 minutos, então já faça imediatamente. Tem uma frase do Miles Monroe, não sei se vocês conhecem, mas presta atenção no que ele diz. Os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Os maiores depósitos de riquezas podem ser encontrados perto da sua casa, porque eles estão nos cemitérios. Ou seja, o que isso significa? Amadas, milhões de projetos estão engavetados. Bilhões de pessoas projetaram algo, mas nunca realizaram. Morreram com o projeto, com o sonho dentro de si. Sabe, muitas pessoas durante a história teriam sido mudadas, transformadas, alcançadas, alteradas, se esses projetos fossem executados. E eu vou te falar algo. Pessoas podem ser transformadas, afetadas, mudadas através de você, se você começar a colocar os sonhos e os projetos que você tem dentro de si para fora. Então, nós não podemos roubar vidas. Sabe, nós falamos, até para falar de Cristo nós adiamos. A gente precisa empurrar os alunos, do Rema, quando tem essa matéria, até para irem para a rua, ou para as ruas. Quando eu falo na primeira aula de evangelismo que nós vamos para as ruas, os alunos e as alunas me odeiam. E no último dia que a gente vai para a rua, elas me amam. Eu já sei como que é, então eu não ligo. Muitas pessoas, escute bem que eu vou te falar, e receba com amor. Muitas mulheres, muitos homens, são cheios do Espírito no culto caem no Espírito, mas quando eles se levantam, eles não são capazes de dizer para ninguém, ei, Jesus ama você. Mas querem ser sempre cheios do Espírito. Há coisas que nós não terminamos, minha amada, porque nem sequer nós começamos. É o hábito de começar algo e também não terminarmos. E falando sobre desperdício, de sonhos e de planos, o maior desperdício que acontece num cristão, hoje no mundo, é não usar o potencial que Deus colocou em cada um. Ei, minha amada, você tem potencial dentro de você. Então, use esse potencial. Não procrastine. Não se esconda atrás do medo. Não se esconda atrás da minha zona de conforto. Não, fulano de tal faz para mim. Não se apoie na fé de outra pessoa. Não se apoie na fé da sua filha, do seu filho, do seu marido, do ministro, da ministra. Mas você tem potencial em Deus. E só para a gente já ir para o final, a Bíblia é repleta
de exemplos de pessoas que procrastinaram. Eu vou citar pelo menos 2, 3. Lá em Gênesis 19, não precisa abrir, de 12 a 16, está lá o relato da destruição de Sodoma. Ló, o sobrinho de Abraão. 2 anjos vão em Sodoma, se hospedam na casa dele. Falam para eles, vocês precisam sair daqui porque a cidade será destruída por causa do pecado. Ou seja, o pecado chegou de um jeito em Sodoma que Deus já não aguenta mais. E, queridos, Ló vai e fala para os seus futuros genros e para as suas filhas. E sabe o que acontece? Eles não fazem nada. A iminência é perigo, destruição e morte. Mas eles não fazem absolutamente nada. E sabe o que os anjos tiveram que fazer? Os anjos cobraram, pressionaram e quase arrastaram Ló e a sua família para fora da cidade. Por quê? Porque não houve o quê? Um rápido atendimento àquilo que Deus estava falando através dos anjos para eles. Quer ver um outro exemplo? Esse eu quero que você abra. Vai lá para Êxodo capítulo 8. Eu acho esse exemplo fantástico. Quando eu estava no meu coração de falar sobre procrastinação, foi o primeiro exemplo que veio no meu espírito, na minha mente. Lá em Êxodo capítulo 8, se você for começar a ver lá no capítulo 7 de Êxodo, fala sobre as pragas. Juízo de Deus mandado para a nação egípcia, porque os egípcios fizeram os hebreus de escravos, 430 anos. Deus alertou Faraó para liberar o povo, não liberava, não libertava. É assim, então vocês estão atraindo juízo para vocês mesmos. E você conhece as 10 pragas, né? Mas teve uma praga aqui, que é a praga das rãs. Lá no Êxodo 8:1, olha só o que diz. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-los, eis que castigarei com rãs todo o território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre a tua cama, nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. 4, as rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre os teus oficiais. Amadas, imagine a cena. Quem que gosta de rã e sapo aqui? Misericórdia, é um bichinho repugnante, não é verdade? Agora, você imagine, chega lá, sai do rio, a palavra diz que dos rios saem as rãs, e você imagina, você abrindo tua panela, rã dentro, abrindo teu fogão, rã dentro. Você vai lá na sua cama forrada de rã. Você abre a porta, aquele monte de rã subindo em todos os lugares, aquele monte de rã. Eu pergunto, é uma situação difícil? Sim ou não? Imagine. Aí o que acontece? Faraó vai para Moisés, lá no versículo 8, diz assim, chamou o Faraó a Moisés, e Arão e lhe disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que me ofereça sacrifício ao Senhor. 9, falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ou seja, Faraó chegou para Moisés e falou, olha, pede a teu Deus aí para acabar com essas rãs, a gente não aguenta mais. E, de fato, Moisés respondeu para ele, tá bom, quando é que você quer que eu peça ao Senhor para que essas rãs sejam tiradas? Sabe o que Faraó respondeu? Versículo 10. Amanhã. Amanhã. Aqueles bichos repugnantes, feios, nojentos, insuportáveis, tirando a paz, tirando a alegria, o conforto, o direito de ir e vir. E ele fala, amanhã. Você está pescando o que eu estou falando? Quantas coisas na nossa vida, amados, estão nos prejudicando? Estão tirando a nossa paz, a nossa alegria. Não estamos vivendo o melhor que Deus tem para nós. E sabe quando a gente quer mudar isso? Quando quer? Amanhã. Amém ou ai de mim? Então não deixe para amanhã
o que você pode fazer, planejar, decidir, confrontar hoje. Para você experimentar a boa, a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus não tem 3 vontades para você, não. Ele tem uma. E nessa uma é boa, é agradável e é perfeita. Então, não deixe para amanhã. Amém, queridos? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, eu acho que Faraó pensou assim, a gente vai ver até quando a gente aguenta. A gente vai ver até quando esse negócio vai dar. Ou então, quem sabe, esse problema das rãs resolvem-se por elas mesmas. Ei, minhas irmãs, deixa eu te falar, há problemas, há coisas na nossa vida que não se resolverão por eles mesmos. Não empurre com a barriga. Não, Deus sabe todas as coisas, Ele vai resolver. Não. Ele vai te ajudar, te auxiliar a resolver. Mas quem tem que tirar o pé do barco somos nós. Sou eu e somos vocês. Então nós precisamos também tirar de nós essa mentalidade fantasiosa de achar que Deus é que fará tudo. Não é verdade. Porque Deus deixou bem claro na sua palavra aquilo que é nossa responsabilidade. Sabe o que o Senhor falou na palavra? Não minta. Seja íntegro. Seja honesto. Se está tão claro na palavra, eu não preciso nem orar para fazer isso. Eu não preciso orar para saber, Senhor, se eu quero que eu minta ou não. Não. Por quê? Porque está claro na palavra. Senhor, o Senhor quer que meus negócios sejam íntegros, que eu não faça negócios ilícitos? Está claro, amado, sobre honestidade. Amém? Vocês estão recebendo o que eu estou falando, querido? Então, a Bíblia dá exemplos de pessoas que procrastinaram, mas ela também dá exemplos de pessoas que não procrastinaram. Quer ver? Gênesis 22, 1 e 2. O que acontece? 100 anos tinha Abraão e 90 Sara quando Isaac nasceu. E Deus aparece para Abraão e fala, olha só, Deus não facilitou nada a vida de Abraão. Ele chega para Abraão, lá em Gênesis 22, e fala assim, Abraão, pega teu filho. Se Deus tivesse só falado para Abraão, pega teu filho, Abraão entenderia. Mas sabe o que ele fala? Pega teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Ou seja, não tinha como evitar erros e confusão na mente de Abraão. Mas sabe o que ele fez? E ele fala, dá ele para mim. Coloque-o como sacrifício. Sabemos que Isaac tipifica, é um tipo de Jesus na nova aliança. Mas sabe o que Abraão fez? A palavra diz, queridas, lá no versículo 3, que levantou-se de madrugada Abraão e foi. Ou seja, Abraão não demorou para agir. O nosso problema, amada, sabe o que é? É que a gente pensa, reflete, depois reflete. Não é errado nós pensarmos e refletirmos, até antes de tomar uma decisão. O problema é que nós só pensamos e refletimos e não tomamos atitude nenhuma, decisão nenhuma. Voltamos sempre para a estaca zero. Então, pensar é bom, refletir é bom, mas Deus está procurando pessoas dispostas a obedecê-lo. Amém? O problema, como eu disse, é que a gente espiritualiza tudo. Agora, deixa eu te falar. O que nós somos no espiritual, nós seremos no natural. Porque se eu procrastino no natural, é porque primeiro eu procrastino no espiritual. Então, nós refletimos no espiritual o que nós somos por dentro, em primeiro lugar. Ok? E a procrastinação, queridos, é pessoas que estão sempre refazendo projetos e pensando em projetos, mas nunca saem para a execução do projeto e do sonho. Eu pergunto, quantos livros para escrever você tem dentro de você? Vocês que são da música, quantas composições vocês têm dentro de vocês? Porque eu creio, amados, que aqui há livros para serem escritos, músicas para serem compostas. Amém? Porque o potencial de Deus está dentro de você. Tem outro exemplo que eu vou só citar também. Lá Pedro e João, Simão e João, estavam lá pescando, está Marcos 1, 16 a 18. Jesus chega para eles e fala, de hoje em diante vocês serão pescadores de gente, ou de almas. E a palavra diz que imediatamente João e Simão deixaram as redes e seguiram a Jesus. Outro também lá em Atos 16, 9, a visão que Paulo tem de um varão que fala para ele, na visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo tinha outros projetos, de ir para outros lugares da Ásia. Mas quando ele recebeu essa visão, a palavra diz que imediatamente eles procuraram
partir, ou seja, não procrastinar. Então, para terminar, como é que nós vencemos a procrastinação? Em primeiro lugar, amados, tendo a consciência que eu procrastino, que eu deixo coisas importantes para depois, ou nem faço. Segundo lugar, Jesus falou em Mateus 6,10, o que Jesus falou em Mateus 6,10? Faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Amados, no céu nós não precisamos de saúde, não precisamos de dinheiro, porque lá é perfeito. Mas Jesus quer também que nós façamos, ou que a gente traga, para não errar na concordância verbal, que a gente traga a perfeição que está lá no céu, aqui para a terra. Ou seja, a vontade de Deus que é perfeita no céu, seja feita também aqui na terra. Amém, amados? Nem sempre a vontade de Deus está se cumprindo aqui na terra. Por quê? Porque muitas vezes nós desobedecemos à vontade de Deus. Então, é possível, querida, você viver sem ansiedade. É possível você viver alegre. É possível você viver em paz. Porque a ansiedade rouba tudo isso de nós. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa determinação e os nossos projetos. Em terceiro lugar, fale sobre mudança, ou seja, declare a palavra de Deus na área que você precisa. No caso, é procrastinação, se é que você precisa. Então, fale sobre o reino, porque quando você fala sobre o reino de Deus, você vai trazer o reino de Deus aqui. E o reino faz exatamente aquilo que você diz. E quem acredita, permanece no que acredita. Quarto lugar, não coloque tudo em Deus. Jeremias 29:11, a palavra diz que Deus tem planos de paz para dar o futuro que a gente deseja. Então, nós é que vamos ter o futuro que nós desejamos, porque diante de Deus o plano dele já está estabelecido. E se ele tem um plano para você, queridas, não é ele que vai executar, é você. Sou eu, tá? Se você não quiser mudar, sabe o que vai acontecer? Nada. Se você não quiser parar agora a vidinha, né, e começar a projetar uma vida de excelência, vai exatamente o que vai acontecer. Porque se você parar, porque Deus não vai parar a rota por causa de você. É você que vai fazer o quê? Movimentar tudo o que Ele tem para você. Em quinto, né, falando ainda sobre a ansiedade. O planejamento reduz a ansiedade. O que Deus quer para você? Uma mente tranquila, uma mente de paz. Traz melhor qualidade de vida, qualidade de sono. Amém, amado? Tendo essa consciência da vontade de Deus, da voz dEle, dos comandos dEle, e eu não deixar para depois. Sexto lugar, valorize o que Deus já tem colocado na sua vida. Ou seja, dê graças a Deus, ao Senhor, aquilo que Ele tem feito na sua vida. Agregue fé à ação de não procrastinar. Empenhe fé, coloque fé nessa ação de você não colocar tudo para depois. E sétimo, permita ser ajudada quando você precisar. E aqui eu tenho certeza que você tem aqui pessoas que podem te ajudar. Amada, não caia na síndrome da Mulher Maravilha. Não, eu posso tudo, ó, eu bato no peito aqui e faço gol. Faz nada. Não, sabe o que é? É tudo do meu jeito, é tudo do meu controle. Eu que estou controlando tudo. Ei, primeiro, pare de controlar coisas. Pare de ser controladora. Confie no Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o restante, ou o resto, Ele vai fazer. O problema nosso é que a gente acha que a gente vai fazer com a força do nosso braço. Faz não, minha amada, faz não. Melhor coisa é ser guiada por Ele, pelo Espírito, dirigida por Ele, tá? Então, tem muitas mulheres assim, né? Pode deixar que eu dou um jeito. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Será que vai dar mesmo? É uma coisa que a gente tem que pensar. Então, não estabelecer o que Deus tem para a sua vida, não estabelecer em você aquilo que Deus tem para a sua vida, vai desacelerar as estações que você tem que experimentar ainda. Eu vou repetir. Não estabelecer dentro de você o que Deus tem para você, desacelera o processo de Deus em você. Mas não é Deus que está te impedindo, são as nossas ações. Sabe, Eclesiastes 8, versículos 5 e 6 diz assim, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece ou discerne o tempo e o modo.
E quando nós dependemos do Senhor, Ele nos dará sabedoria para discernirmos o tempo de fazermos e a modo ou jeito de fazermos. Amém, amados? Então, planejar não é fazer também tudo de uma vez. Porque nem Deus fez tudo de uma vez. Se você for ver lá em Gênesis 1, Ele cria algo, vê que é bom, e no outro dia Ele vai criar algo, vê que é bom. E no final de Gênesis, Ele falou, a Bíblia diz que quando Ele terminou toda a criação, que Ele viu que era tudo muito bom, sabe o que Deus fez? Ele descansou. Deus não vai te dar o plano que Ele tem para você de uma vez, porque senão você não aguentaria. Mas à medida que você for obedecendo, à medida que você for ouvindo a voz dele e obedecendo, e não procrastinando, amado, vai ser como Abraão. Abraão não sabia nem para onde ia, mas Abraão foi, e Deus foi mostrando para ele qual era o plano dele para a vida de Abraão. Então, diga assim comigo, planejar não é fazer tudo de uma vez. O que é preciso, amados? A gente precisa continuar fazendo, mas principalmente depender de Deus para fazer o que precisa ser feito. E para terminar mesmo, Hebreus 3, lá no 15 a 16, eu amo esse texto. Hebreus 3, versículo 15, aliás. Hebreus 3, 15 diz assim, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje. Você já percebeu que interessante que Deus sempre trata a salvação e coisas importantes para nós como hoje, ou para hoje? Deus nunca trata para amanhã. Ou seja, hoje é o dia aceitável para a salvação. Hoje é o dia e é o tempo para a salvação. Então não deixe para amanhã, amada, o que você pode fazer hoje. Mas para terminar, eu estava aqui na hora do louvor, eu falo que eu sempre sou movida à música. Eu sou como Eliseu, eu preciso de um tangedor. Sabe, amadas, segura essa aí. Esses são dias, eu até anotei aqui, de transição. Diga, transição. Onde nos submeteremos e nos adequaremos ao que o Senhor quer fazer. E agindo Ele, ninguém vai impedir. Inclusive você. Então, são dias de transição, onde eu e você vamos nos submeter e vamos nos adequarmos ao que Ele quer fazer. E sabe, eu creio numa unção muito maior na tua vida, minha amada. Eu creio em você parando de se esconder. Eu pus até aqui, ó. Até quando você vai se esconder atrás de coisas? Amada, até quando você vai se esconder atrás de outras atividades? Até quando você vai se esconder atrás das malhadas? Até onde você vai se esconder atrás do seu marido? Até onde você vai se esconder atrás de pessoas? Até quando você vai procrastinar o profético que está na sua vida? Até quando você vai procrastinar o mover do Espírito em você? Até quando você vai procrastinar e não fazer aquilo que arde no seu coração e aquilo que você se vê fazendo? Não quero mexer com a sua emoção nem com a sua alma, mas eu quero provocar você por dentro, minha amada. Há unções proféticas aqui. Sabe, há mulheres que foram abafadas. Mulheres que estão escondidas atrás do medo. Porque falaram algo que Deus mostrou e alguém disse para ela, não, você... Pare de falar, porque senão você nunca será bem aceita. Tem gente hoje, queridos, no Brasil e no mundo, matando os profetas e as profetisas. Mas eu creio em nome de Jesus, que Deus está restaurando isso nas mulheres. De forma equilibrada. Mulheres equilibradas no espírito. Mulheres curadas na alma, Fernanda. Não mulheres amargas. Mulheres que não foram curadas. Mas mulheres saradas por dentro. Para entender o que Deus está falando. E saber passar o que Deus está falando. Sabe, você precisa dessa unção profética na sua vida. Não só para você receber, mas para você dar também. Jesus mesmo disse, né? Atos fala isso. Paulo cita isso.
Quando Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Sabe, amados, eu creio que nós iremos preparar um caminho para os nossos filhos, para os nossos netos, e um caminho também para esta geração. Para que essa geração, tão cheia de problemas, fiquem habilitadas com o propósito e o destino que Deus tem para elas. Então, mulher, você que tem a unção profética dentro de você, não fique mais abafada, não. Não fique mais calada, não. Aprenda a se mover com o Espírito Santo. Ei, Elias, não se esconda. Amém, amados? O ofício do profeta é um ofício, é o único ofício que está tanto na antiga aliança, no Antigo Testamento, quanto na nova aliança. Por que será, hein? Sabe por quê? Porque esse ofício não pode sair do povo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, mulher, eu vou dizer algo para você. Você vai voar muito. Quando você deixar de procrastinar o chamado de Deus na sua vida. Você vai voar muito. Você vai voar com Ele. Sem vaidades. Sem arrogância. Mas dependendo dEle. Tem um ministro, eu sempre falo essa frase. Talvez eu acho que eu até falei no domingo que eu ministrei aqui. Samuel Lester. Samuel Lester diz, Senhor, seja o que for que o Senhor estiver fazendo neste mundo, não me deixe fora disso. Espírito Santo mexer com você aí, minha amada. E pare de jogar lá para frente. Está dentro de você. Aquilo que você vê. Aquilo que Ele te mostra. Aquilo que você sonha. Aquilo que você fala, ai, é coisa da minha cabeça. Que loucura. Que doideira é essa? Aí, ó. Está aí dentro de você. Só precisa parar de adiar. Vendo como procrastinar envolve espírito, alma e corpo? Quem aqui sabe, você mulher que está sentada aí, que sabe que tem o chamado profético, mas está abafada, está com medo, calaram você, ou você mesmo se calou, ou o diabo te calou. Quem aqui? Levante a mão. Vem aqui na frente, eu quero orar por vocês.